cumprimentando a todos, sendo cumprimentado a todos, e como de praxe, obviamente com muito prazer, nós sempre pedimos à desembargadora Ângela que faça uma pequena reflexão para que nós possamos continuar os nossos trabalhos sempre em paz e de maneira objetivando o bem-estar da sociedade. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, desejando um feliz dia, assim também como o desembargador Kleber. Seja muito bem-vindo de volta. Estávamos com saudades. Também quero cumprimentar o nosso ilustre procurador, queridíssimo, doutor Marco Antônio Guerreiro. Prazer revê-lo. Cumprimentar a nossa secretária Lívia, os servidores da nossa Câmara, os senhores advogados que já estão na sala virtual ou mesmo presencial aí. Enfim, um cumprimento, desejando um feliz dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu quero trazer a nossa reflexão, senhor presidente, aquilo que está escrito, o ensinamento que está na primeira carta de Paulo ao povo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, né? Que está lá no capítulo 5, versículo 16 e 18, que diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Ele é muito forte, esse ensinamento, né? Todos nós deveríamos nos colocar em prática todos os dias, né? Que independentemente das circunstâncias, nós devemos sempre estar alegres, orar sempre e ser grato, né? Porque a nossa alegria não está condicionada às coisas materiais, né? Muitas das vezes a gente tem tudo, mas tem um coração entristecido, uma mente presa, né? Pelas circunstâncias, pelas adversidades, mas não é isso que Cristo nos ensina aqui. Ele quer que Paulo nos ensina aqui, quer que sejamos alegres, porque nós temos um Pai grandioso, um Pai que tudo pode e tudo faz por nós. Devemos sempre buscar através da oração, né? E fazer desta oração um hábito, um estilo de vida, porque oração significa conversa com Deus, é intimidade com Deus. E também devemos ser gratos, independentemente daquilo que temos ou que estejamos vivenciando, né? É como Paulo disse, a tua graça me basta, né? Então, nós também devemos seguir esse exemplo de Paulo, né? Que foi perseguido, depois que teve esse encontro com Cristo, né? Antes ele era perseguidor de cristãos, né? E depois que teve esse encontro com Cristo, ele foi perseguido, foi odiado, mas nada disso o impossibilitou dele pregar a palavra, dele anunciar o evangelho, né? E chegou ao ponto dele dizer: a tua graça me basta. E isso nós devemos fazer como prática na nossa vida, independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. E fundamentado na palavra, no Evangelho de Deus, de Jesus, eu quero invocar a presença dele, porque sabemos que ele está aqui, porque começamos anunciando a sua palavra, né? E invocando a sua presença e a orientação do seu Santo Espírito, nós queremos começar as nossas atividades, pedindo que ele nos guie, nos orienta para fazermos o melhor para aqueles que estão necessitando da justiça. Amém? Amém. Permite uma palavrinha. Só Pois não. essa sua reflexão me leva à segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, perseverei na fé, e agora só me resta a coroa da glória que o justo juiz há de me conceder por todo sempre. Todos aqueles nós que professamos, que acreditamos
que não se esmorece na fé, mesmo nas situações que a gente tem como de sofrimento, situações vexatórias. Todo aquele que perseverar na fé receberá, desembargador Kleber, desembargador Jorge, a sua coroa da glória que Deus vai nos conceder. É só questão Amém. de tempo. Mas a gente tem que perseverar na nossa fé. Verdade. Amém. Nós temos pedido de preferência cumprimentando também os senhores advogados que estão aqui presentes, doutor Branner, doutor Aurélio, estão aqui presentes no plenário. Eu pergunto à doutora Lívia qual é o processo com pedido de preferência para o primeiro pedido de preferência. Primeiro processo da pauta da primeira Câmara Civil. Processo de número 1, relatorizado do Jorge Rachid. É o agravo de instrumento, né? Isso, excelência. Gerson Silva Araújo. Isso, doutor Carlos Patrício Maracajá de Carvalho, pede tentação oral. Eu quero anunciar que o agravo de instrumento de número 81.2609, vindo de Timon, o agravante é Gerson Silva Araújo, doutor Carlos Patrício Maracajá de Carvalho é um dos advogados, agravada é Sara da Rocha Dias, doutora Lina Tereza Brandão é uma das advogadas, eu sou o relator, é uma ação de alimentos provisórios, e eu vou passar aqui ao relatório. Cuida-se de agravo interposto por Gerson contra a decisão proferida pela juíza da Vara da Família da Comarca de Timon, doutora Rosa Maria Duarte, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com guarda e alimentos, contra si ajuizada pela hora agravada, deferiu a guarda provisória e fixou os alimentos provisórios no percentual de 35% sobre os rendimentos da parte ré, bem como determinou a devolução do notebook pessoal e cadeirinhas de transporte das crianças que se encontram em poder do requerido, e as seguintes medidas protetivas em favor da autora, quais sejam: primeiro, proibição do requerido de se aproximar da ofendida, fixando o limite mínimo na distância de 200 metros. 2. Proibição de se deslocar até a residência da vítima. Em suas razões recursais, o agravante requereu inicialmente a assistência judiciária, aduziu preliminarmente ofensa à coisa julgada e, mais adiante, insurgiu-se contra o percentual fixado de alimentos provisórios, afirmando que já pagava pensão alimentícia a outro filho, correspondente a 20% da sua remuneração. Além disso, asseverou gastos pessoais com o novo lar, uma vez que teve que sair de casa em decorrência da medida protetiva. Alegou que pagava as mensalidades escolares do filho mais novo e ainda custeava os planos de saúde de ambos os seus proventos, de ambos os menores. Ressaltou, outro sim, os descontos efetuados em seus proventos decorrentes de empréstimos consignados. Argumentou que não estava com a posse das cadeirinhas de transporte das crianças e que o notebook era da sua propriedade e não da agravada. Sustentou que as medidas protetivas não podiam ser concedidas por prazo indeterminado, sendo necessária sua revogação. Com base nisso, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, intimada a agravante para comprovar os requisitos da hipossuficiência jurídica. Esta efetuou o pagamento de custos recursais. Reservei-me para apreciar o pedido liminar após as contrarrazões, todavia, a agravada, embora intimada,
não se manifestou. A relatora substituta, que foi a desembargadora Nelma, deferiu em parte a liminar postulada. A agravada peticionou requerendo o chamamento do processo do feito à ordem, sob o argumento que não fora intimada para apresentar contrarrazões, tendo tomado ciência do presente recurso após a comunicação da decisão do juiz de origem. Requereu a nulidade dos atos processuais. Indeferiu o pedido de nulidade formulado pela agravada e determinei o processamento do recurso em seus ulteriores termos, com o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. Em pedido de reconsideração, formulado nos autos pelas partes, este relator acolheu parcialmente o pedido da agravada para considerar nulas as intimações anteriores dos autos judiciais proferidos nesses autos e chamei o feito à ordem para determinar a intimação da recorrida para tomar ciência da decisão que se encontra na identificação de número 20, 28, 67, 29 e querendo ofertar as contrarrazões ao recurso. Em relação ao pedido de reconsideração do agravante, deixarei para apreciar após a formação do contraditório. Deixei, no caso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo, com a redução do quanto alimentício provisório no percentual de 25% sobre os rendimentos brutos do alimentante. Esse é o relatório e eu passo a palavra. A Procuradoria fala depois, não é isso? Ou fala antes depois do advogado? Depois do advogado, Excelência. Depois. Senhor advogado, declinando o nome de Vossa Senhoria, a parte que está a defender e sua OAB. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentá-los, saudando os membros do tribunal na pessoa do eminente desembargador, presidente e relator Jorge Rachid, estendo também meus cumprimentos ao douto membro do Ministério Público, procurador doutor Marco Guerreiro, aos demais advogados presentes nessa sessão e aos indispensáveis serventuários da Justiça, na pessoa da secretária Lívia. Meu nome é Carlos Patrício Maracajá de Carvalho, hoje estou atuando na defesa do interesse do recorrente Gerson Silva Araújo, minha OAB número 19462, Piauí, e estou falando aqui da capital Teresina. Excelências, inicialmente, antes de adentrar Pela cidade. Inclusive choveu ontem, né? Eu falo mais que... bela, então. Gostaria de destacar, antes de adentrar nas particularidades do processo, que é indispensável confessar a vocês que na preparação dessa sustentação oral, inevitavelmente eu relembrei os incontáveis despachos virtuais que realizei com sempre atencioso relator, né? Que generosamente ouviu todos os meus apelos. Feito essa contextualização, gostaria de relembrar alguns detalhes do processo de maior importância, que já foram bem definidos no conciso relatório lido pelo desembargador Jorge, porque, citando José Américo de Almeida, ver bem não é ver tudo, mas ver aquilo que os outros não veem. Inicialmente, o principal motivo de estarmos aqui hoje nessa sessão de julgamento decorre da separação e do fim da convivência do ex-casal Gerson e Sara. E é sabido, especialmente por Vossas Excelências, que cotidianamente julgam uma quantidade avassaladora de processos que a convivência é nascedora de conflitos, até mesmo quando em razão do seu esgotamento, como é o caso em tela. O marco do fim do relacionamento foi inconfundível, pois ele deu-se quando o recorrente foi surpreendido em seu lar pelo recebimento da decisão liminar, concedendo a medida protetiva de urgência à outra parte. Isso, ao tomar conhecimento da decisão em questão, na qual a magistrada singular impôs a obrigação de alimentos no importe de 35%, excluir os descontos legais, liminar essa deferida sem franquear ao recorrente nenhuma oportunidade de manifestação e acolhendo quase todos os pedidos vindicados pela parte ora recorrida, a liminar trata de uma série de assuntos, mas irei restringir a sustentação oral apenas àquele que parece ser de maior importância, em relação à questão dos alimentos fixados. Pois bem, prosseguindo, não foi possível que o agravante explanasse à juíza de piso o contexto em que a sua decisão foi implementada, o que tornou indispensável esse agravo. Isso porque,
como bem destacado no relatório do desembargador Jorge, o recorrente já paga pensão no importe de 20% sobre seus rendimentos para outro filho menor, oriundo de um relacionamento anterior à união das partes. Vide anexos 3 e 4 que acompanham as razões recursais. De igual modo, o recorrente também arca com uma série de despesas decorrentes direta e indiretamente da súbita saída da sua casa por força da medida protetiva, razão pela qual sequer estava de posse dos objetos solicitados na liminar, dado que saiu às pressas. E, por fim, o requerente também arca com uma série de empréstimos consignados relativos à aquisição e reforma do lar em que a família residia, que hoje é ocupado unilateralmente pela recorrida e os filhos do casal. As obrigações in naturas relativas aos filhos, às quais o recorrente já estava vinculado e responsável, denota da sua parte que os seus filhos sempre foram motivo de grande zelo. Partindo para a análise em segundo grau, a desembargadora substituta, doutora Nelma Celeste, na decisão de D20, 28, 67 e 29, reconheceu as razões para o deferimento do efeito suspensivo, minorando, excelências, a obrigação alimentar de 35% para 25%, aparentemente atendendo a um anseio recursal. Digo aparentemente, pois, diferente da decisão de primeira instância, que fixou somente os 35% em pecúnia, a decisão da instância revisora condicionou o novo percentual de 25% à manutenção das obrigações in natura, que foram utilizados como fundamento do recurso. No entanto, quando somados os 25% da nova decisão, mais o custeio do plano de saúde e do plano odontológico de ambos os filhos e a mensalidade escolar de um deles, o valor nominal total excede os 35% da decisão originária. Ora, excelências, ainda que munida das melhores intenções e segura da robustez dos argumentos apresentados no recurso, estamos diante de um claro caso de reformatio pejus, que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, eu sinto o RESP número 609-329 do Paraná, de relatoria do ministro Raul Araújo, de maneira que a eminente desembargadora acabou por tornar mais gravosa a situação do recorrente, o que por si só ensejaria a adequação daquela decisão. A essa altura, acredito que os fatos aqui apresentados já teriam ao menos semeado a dúvida, ou até mesmo formado o convencimento das mentes mais céticas. Mas, além disso, fulminando qualquer questionamento acerca da necessidade da referida decisão, eu menciono o seguinte fato superveniente: o decaimento da renda do recorrente pela metade, conforme explanação detalhada na petição de D2880-8406. O agravante, que é servidor público, desembargadora Ângela, possui vínculo efetivo com a Secretaria Municipal de Educação do Codó e vínculo com a Secretaria Municipal de Educação do Maranhão, desempenhando a função de professor. A renda líquida que auferia o agravante em cada uma das funções era de cerca de R$4.000, totalizando R$8.000 quando somadas. Pois bem, desembargador Kleber, ocorre que o recorrente foi notificado no documento de D2404-4994 acerca do encerramento do seu vínculo com o Estado, a partir de fevereiro deste ano corrente. Desse modo, abruptamente, ele viu sua renda ser reduzida pela metade, circunstância que traria enormes percalços a qualquer um de nós. Além disso, embora as obrigações percentuais dos alimentos fixados venham a se readequar ao novo patamar financeiro do agravante, não cabe dúvida que o mesmo não vale para as obrigações in natura, tampouco no que diz respeito aos financiamentos consignados, relacionados, reitera-se, à aquisição e reforma do imóvel onde hoje vive a ex-companheira e os filhos do casal. Outro sim, essas despesas financeiras passaram a impactar em dobro a capacidade financeira do recorrente, desequilibrando sobremaneira a possibilidade no binômio possibilidade e necessidade. E cito como precedente a apelação número 0022-497-98 de 2013, de relatoria do eminente presidente Jorge Rachid, da 4ª Câmara Civil. Dessa maneira, a situação que antes era gravosa se tornou, então, insustentável. Para trazer concretude à calamidade financeira a qual o recorrente está submetido, as despesas mencionadas anteriormente comprometem de 90% a 96% da renda líquida do recorrente. Ou, para ser mais claro, por exemplo, desembargador Ângela, lhe restaram apenas, exemplificativamente, R$158 no seu contra-cheque do mês de maio e R$470 no seu contra-cheque do mês de junho. Não fosse, excelências, o auxílio de familiares, como a mãe que o abriga e lhe concede morada, o recorrente não conseguiria sequer sobreviver.
é sabido que os infortúnios oriundos da separação de um casal jamais devem recair sobre os filhos. Afinal, nenhum pai razoável aceitaria isso. Todavia, desembargador Kleber, não é igualmente razoável, por outro lado, que o recorrente esteja de tal modo sobrecarregado que sequer possa custear suas despesas mais elementares, não conseguindo nem mesmo arcar com a sua própria moradia. Dado que a situação de penúria financeira do agravante perdura há meses, foi inevitável me recordar de uma antiga canção chamada Tenho Sede. Em um verso dessa canção, há uma passagem: traga-me um copo d'água. Tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água. E os meus olhos pedem teu olhar. Excelências, parafraseando a bela letra de Gilberto Gil, o recorrente hoje aqui clama por um olhar de justiça. Um olhar de alguém que possui essa sede, sede essa que é urgente e necessária. Dada a abertura da introdução, em que a doutora Ângela brilhantemente fez a reflexão religiosa, como é de praxe dessa colenda Câmara, destaco em outras ocasiões a leitura dos Salmos que cita de passagem 42, versículo 11 e 30, versículo 5, que ela brilhantemente resumiu a interpretação de maneira que, expondo que aquele que tem fé, ainda que ele perca a alegria, ele não perderá a esperança. E é isso que conclamo aqui hoje Vossas Excelências a fazer, não perder a esperança de restaurar a justiça. Por fim, um dos motivos de estar aqui hoje, além de aprender com Vossas Excelências nos julgamentos realizados aqui, eu confesso a vocês que eu não estou nem recebendo honorários para realizar essa sustentação oral. Mas talvez por meu primeiro contato com o direito ter se dado na Defensoria Pública, e é que acredito fervorosamente no direito do meu cliente. E é com essa fé descrita no mencionado salmo, portanto, que eu também partilho dessa sede, essa sede de justiça. Então, Excelências, já me encaminhando para o final, em linha com os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo, bem como o parecer favorável do Ministério Público de D 2765 9636, que aparentemente não considerou o fato superveniente da perda do emprego, de um dos empregos do recorrente, parece ter ficado demonstrado que assiste plena razão ao recorrente e seus argumentos, revelando-se imprescindível que os detalhes aqui expostos sejam considerados para que a justiça seja efetivamente restabelecida. Reafirmo, portanto, o pedido de que sejam excluídas as prestações in natura do cálculo do percentual de 25%, garantindo assim que o agravante possa recuperar os meios de prover o seu próprio sustento com dignidade. Agradeço a atenção de todos, destacando que sinto-me especialmente honrado por essa ser minha primeira sustentação oral, o que para mim é motivo de muita gratidão poder dividir esse momento memorável com Vossas Excelências e espero que em outras oportunidades volte a sustentar nesse egrégio Tribunal de Justiça. Muito bem, muito obrigado, doutor Maracajá. Eu passo a palavra ao senhor. Tem a parte contrária? Pediu? Não. Não, presidente. Então, passamos a palavra ao senhor procurador. Senhor desembargador presidente, desembargador Cleves, desembargadora Ângela, ilustre advogado Carlos Maracajá, a nossa secretária Lívia e demais pessoas que integram a sala. O Ministério Público, segunda instância, um parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro, opinou pela redução dos alimentos inicialmente fixados em 35% para 25%. Não saberia dizer se foi analisado, se já existia nos autos essa informação trazida agora na tribuna pelo ilustre advogado de que o agravante perdera o segundo vínculo empregatício, que era com o Estado do Maranhão, ainda que de maneira precária. O certo é que o parecer está trazendo duas fontes de renda. Primeira, com o vínculo estatutário com o município de Imperatriz, em torno de R$ 4.800 mês, e um outro vínculo em caráter precário com o Estado do Maranhão, em torno de R$ 4.800. Então, a média da tavenha não é de R$ 4.000, é muito mais de R$ 4.000. Segundo, o Ministério Público entende que não houve reformácio impégio. Eu acho que, com toda a propriedade, o Ministério Público está sugerindo que essa análise
seja feito na fase instrutória, não nessa fase de agravo de instrumento, que é uma análise meramente perfunctória, uma análise preliminar, e certamente na fase de instrução processual, isso vai vir à tona, porque o dever de sustentação da prole é tanto do pai quanto da mãe. Aqui não tem nenhuma notícia de que a mulher, a mãe das duas crianças, tenham fonte de renda. Não existe. Então, é preferível a manutenção dos 25% já estabelecidos pela relatoria do que se minorar ainda mais esse percentual que é sobre a receita bruta menos subtraídos os descontos legais, dentre os quais os 2 ou 3 empréstimos contraídos pelo hora agravante. A diminuir mais ainda esse percentual e prejudicar sensivelmente as duas crianças. Nós não temos nenhuma dúvida de pugnar pela manutenção do parecer, no sentido da permanência de 25% dos rendimentos brutos oferidos pelo agravante com as subtrações legais. Muito obrigado. Agradeço também ao senhor procurador, que destrechou maravilhosamente bem a demanda, e eu passo aqui ao voto seguinte. Analisando a questão posta sob apreciação desta Corte, entendo que deve ser confirmada a liminar outrora parcialmente deferida. Com efeito, a questão discutida nos autos remete-se ao percentual que deve ser fixado dos alimentos provisórios em favor dos filhos menores, a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado e sobre a devolução do notebook de uso pessoal e cadeirinhas de transporte infantil. Esclareço logo de início que inexiste ofensa à coisa julgada, porquanto o processo citado pelo recorrente diz respeito à medida protetiva que tramitou perante a terceira vara criminal da comarca de Timon, diferindo da ação de origem que versa sobre reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com a guarda, regulamentação de visitas, alimentos e partilha de bens. Ademais, a solução a aplicação de medidas protetivas em processo anterior não impede uma nova análise dos fatos que possam ensejar uma determinação judicial posterior, como fez a juíza de base. Desse modo, entendo que não há elementos robustos dos autos aptos a mudar esse ponto de decisão da decisão agravada. O agravante pretende, outro sim, a concessão de efeito ativo para reduzir os alimentos provisórios fixados em 35% de seus rendimentos em favor dos 2 filhos menores do casal. Um nascido em 29 de agosto de 2015 e o outro em 15 de março de 2019. Com efeito, os alimentos provisórios, como o próprio nome remete, são fixados para atender uma situação provisória, até que o processo se conclua, com o fim de suprir despesas com alimentação, educação, vestuário, habitação, lazer, entre outros. Assim, abro aspas, a medida é provisional, no sentido de regulação de uma situação processual vinculada ao objeto da própria demanda e de cognação sumária e incompleta, visando a preservação de um estado momentaneamente de assistência. Aí eu trago aqui o entendimento, alguns entendimentos
eu estou demorando aqui um pouco, porque a tela me traiu. Mas eu vou chegar perto dela. Sim, então eu trago o entendimento, ou melhor, o que dispõe o artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, que Vossas Excelências estão vendo aí na tela. Assim, os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades de quem os pede e da possibilidade de quem os deve. E, sendo provisório, seu caráter, este valor poderá ser, sendo provisório seu caráter, este valor poderá ser alterado no decorrer da instrução processual, momento em que o magistrado terá melhores condições de arbitrá-lo. Depreende-se dos documentos carreados aos autos que o recorrente já vem pagando a mensalidade escolar de um dos filhos, é o que se vê no ID de número 18087431. E plano de saúde e odontológico dos dois, de modo que o percentual fixado pelo juízo singular não atende, a princípio, ao binômio possibilidade e capacidade do alimentante, porquanto já vem custeando outras despesas. Nesse contexto, entendo como medida justa e prudente a redução do percentual para 25% dos vencimentos do agravante, desde que continue a arcar com as despesas da mensalidade escolar de um dos menores e do plano de saúde odontológico dos dois filhos. Ressalto que o quanto a título de alimentos provisórios pode ser revisto diante de outros elementos de prova futuramente apresentados, devendo a magistrada de origem fazer essa análise de forma pormenorizada. No mais, entendo que nessa via recursal não é possível concluir de forma definitiva sobre a situação financeira de ambos os pais, nem sobre as despesas, pois tais questões serão melhor apreciadas na origem após a instrução probatória. Por fim, quanto às medidas protetivas, entendo que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima é elemento de prova de grande valor, mesmo na ausência de provas materiais. Por isso, as medidas protetivas concedidas à vítima não devem ser revogadas, pelo menos em sede de agravo de instrumento. Desse modo, considerando os argumentos vertidos pelas partes, entendo que o presente recurso merece parcial provimento para reduzir os alimentos provisórios. Trago à colação vários entendimentos a respeito desse mesmo assunto e, ante o exposto, concluindo, voto pelo parcial provimento do recurso para reduzir o percentual fixado pelo juiz singular a título de alimentos provisórios para 25% dos vencimentos do agravante, excluídos os descontos obrigatórios, desde que eu continue custeando as mensalidades escolares e planos de saúde, também odontológicos, dos alimentados, nos termos da fundamentação supra. Esse é meu voto. Eu passo a palavra, quer dizer, não difere praticamente da parecer ministerial. Passo a palavra ao desembargador Kleber. Senhor presidente, já é do meu conhecimento o inteiro teor do voto ora apresentado. A análise feita atendeu ao ditame da Lei de Alimentos e a realidade do caso ora subjúdice, razão pela qual eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. Nós estamos sem som, desembargadora Ângela. Exato, corrigir. Eu acompanho integralmente os argumentos trazidos por Vossa Excelência. Então, anunciando o resultado por unanimidade de votos e de acordo com o parecer ministerial, foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Maracajá, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Vamos passar agora a palavra ao
Doutora Lívia, qual é o próximo processo com pedido de sustentação? Processo número 2 da pauta da primeira Câmara de Direito Público. Relatoria desembargadora Ângela Salazar. Esse que eu anunciei agora é da Possível. Pública. Era Só assim. tem esse da Silvia. Encerra, Então, então eu estou encerra. abrindo agora a Tem que sessão encerrar, né? de direito público. Então, eu vou passar a presidência, a relatoria, os debates, tudo que se fizer necessário para a condução do processo à desembargadora Ângela Salazar. Obrigada, senhor presidente, pela delegação. Anuncio o julgamento da apelação civil número 08-36-729, dígito 72, 2019, que tem como apelante advogado Tiago Branner Garcês Costa, apelado Estado do Maranhão, procurador Gabriel Beira Nóbrega de Lima, apelada Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, advogados Carlos Vitor Belo de Souza e outros. Os senhores desembargadores já têm conhecimento do voto, Já. e eu indago ao doutor Tiago, que isso é uma praxe da nossa Câmara, de que quando nós acolhemos os argumentos, né, da parte apelante ou da parte apelada, e nesse caso aqui nós acolhemos os argumentos trazidos por Vossa Excelência, eu indago se Vossa Excelência quer fazer, mesmo assim quer fazer uso da sustentação oral, ou Bom dia, renuncia. desembargadora. Bom dia. Bom dia, desembargadora. É claro que, em Bom homenagem dia. à Câmara, eu abro mão da sustentação oral, mas eu quero só destacar que hoje é um dia de debutantes. Eu venho acompanhado de um colega que trabalha comigo há algum tempo, doutor Aurélio, e essa seria a primeira sustentação oral dele. Então, é a primeira lição que ele vai ter, que ele teve agora, que seria a primeira sustentação oral, que é aquela de contribuir com o trabalho da corte. E ele está de parabéns pela participação. Ele quer deixar registrado a OAB e o nome do Aurélio, que já tinha pedido habilitação para fazer a sustentação oral. Cumprimentar o doutor Marco Antônio, desembargador Kleber, desembargador Jorge Achille. O doutor Aurélio é sortudo. Ganha loteria sem jogar. Então, O parecer do Ministério Público, desembargador, também é nesse sentido do provimento recursal. Por quê? Porque a ação popular ela foi julgada extinta pela incidência da coisa julgada. A alegação do Estado do Maranhão é que já a questão já estaria apreciada, inclusive pelas duas ações que foram propostas na Justiça Federal, depois encaminhadas para a Justiça Comum. Qual é a temática? É uma ação popular em que o doutor Tiago pleiteia a volta à vulnerabilidade das praias de São Luís, que a gente sabe estão todas poluídas. Então, houve de início uma ação civil pública para compelir o Estado do Maranhão, corrija-me, doutor, se eu estiver equivocado, porque o parecer não foi subscrito por mim, pela doutora Terezinha, para compelir a CAEMA a construir estações de tratamento de esgoto. Sim, como a ação, como essas ações foram julgadas procedentes dos pedidos, o Estado do Maranhão entende que, como entendeu o juiz também, que já havia a apreciação meritória da questão, quando não é bem assim. Porque o pedido da presente ação popular é a volta à vulnerabilidade das praias da Ilha de São Luís, que é um pedido muito mais abrangente do que o pedido daquelas duas ações que foram intentadas antes na Justiça Federal e depois encaminhadas para a Justiça Comum Estadual. Daí porque a análise do parecer é pelo provimento do apelo.
para afastar a tese da coisa julgada reconhecida no juiz de base. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Então, eu vou fazer o julgamento apenas pela ementa. Nós fomos mesmo pela mesma análise do Ministério Público. E se é de ementa, eu estou dizendo apelação cível, ofensa ao princípio da dialeticidade, preliminar afastada, porque eles arguíram essa preliminar. Ação popular, coisa julgada, inocorrência. Não merece prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado. Eis que restou evidente na petição recursal os motivos da irresignação do apelante, tanto que foram rechaçados nas contrarrazões à luz de fundamentos fáticos e jurídicos contrários. E por essa razão estou rejeitando essa preliminar. Como voto desembargador Kleber, Acompanha inteira, Vossa Excelência. desembargador Rachid, Acompanho. então preliminar rejeitado por unanimidade. Prosseguindo, o fenômeno processual da coisa julgada ocorre quando a parte repete a ação idêntica anteriormente ajuizada, assim entendida como aquela que possui a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que traz como consequência a extinção do segundo processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. Considerando que os pedidos formulados nos autos da ação popular são mais amplos do que os vindicados na ação civil pública, número 19, 98, 37, não há que se falar em coisa julgada. Por essa razão, de acordo com o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para anular a decisão fustigada, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. É como voto. Como vota o desembargador Kleber? Acompanhe, Vossa Excelência. Como vota o desembargador Jorge? Acompanho. Então, declarando o resultado por unanimidade de votos, esta Câmara deu provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público. Devolvo a palavra ao ilustre presidente, desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Muito obrigada, doutor Branner. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Com a anuência da desembargadora Ângela, eu vou pedir à senhora secretária que faça consignar a presença do doutor Aurélio e também, em seguida, pedir à secretária uma certidão para que ele deixe lá na parede do escritório dele, para daqui a 50 anos mostrar que foi nesse dia e com a gente que ele sustentou, Eu fiquei muito feliz pela ou coincidência. tentou sustentar. Pela coincidência na primeira Câmara, que é Muito fato bem, porque doutor eu Brana, seja tenho esse bem-vindo carinho também, que o por senhor estava ausente. esse local. Mais, doutora Lívia? Sim, presidente. Processo número 1 da pauta, relator desembargador Jorge Rachid. Direito Público, né? Presidente. Instituto de Previdência de Servidores? Isso. Muito bem. A apelação civil de 8078-51/83, vindo de Imperatriz, apelante Instituto de Previdência de Servidores do Estado do Maranhão, doutora Adriana Moreira Araújo é a procuradora, apelado Maria do Perpétuo Socorro Gonçalves da Silva, doutor Antônio Cavalcante Vieira é o advogado. A relatoria me comporta a mim, e se tem a sustentação oral? Sem inscrição, presidente. Sem inscrição. Então, se os colegas e o seu procurador concordarem, eu vou colocar aqui a ementa, porque já tem acesso aos votos, não é isso? Então, vamos lá, apelação civil, pensão por morte, companheira, ausência de prova, de manutenção
ausência de prova de manutenção da sentença, a concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade do segurado, do decujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. Uma vez não comprovado que o decujus era assegurado da autarquia previdenciária, sendo tão somente dependente do outro segurado, não faz jus a autora ao benefício da pensão por morte. Portanto, eu estou dando provimento à apelação. Desembargador, tem parecer ministerial? Tem, desembargador, nesse sentido. O que está Mas não acontecendo, deu- desembargador Kleber? O que está acontecendo, desembargadora Ângela? Uma servidora pública estadual faleceu, deixou a pensão para o seu marido. Ele faleceu e a atual companheira do falecido está querendo essa pensão, que já era uma pensão de uma anterior servidora pública. Isso seria um precedente terrível para a Previdência Social do Estado do Maranhão, porque não haveria limites de passagem dessa pensão por morte. Então, o Ministério Público está entendendo que a apelante, que o Instituto Previdente tem total razão em defender a ausência de direito da apelada em suceder a pensão por morte antes deferida a um dependente, não a um segurado. Muito obrigado. Temos ainda processo para julgar? Não, presidente. Colegas, não temos mais processo para julgar nessa sessão de hoje.